Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 2. Primeira Pedro capítulo 2, vamos ler o verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, mais uma vez a Ti confiamos a Tua palavra em Tuas mãos e também aos cuidados do Teu Espírito Santo. E Te pedimos que aquiete mais uma vez os nossos corações, acalme nossas almas e também cuide de nossas mentes. Nos colocamos ao Senhor na Tua presença, na dependência também do Teu Espírito, porque precisamos do Teu falar, da Tua revelação, dos Teus ensinamentos, da Tua palavra. Tende misericórdia, Senhor, para com nossas vidas, para com a vida do Teu povo nesses dias. Te suplicamos, ó Senhor, pela Tua paciência para conosco, pois somos tantas vezes tardios em ouvir, tardios e duros de coração. Te pedimos que a Tua palavra, por meio do Teu Espírito, venha de fato quebrar a dureza dos nossos corações, também destapar os ouvidos fechados e abrir os corações, muitas vezes impedidos com as coisas dessa vida. Te pedimos, ó Senhor, que na medida que falamos a Tua palavra, possamos então ser ganhos pelo Senhor. Nos ajuda mais uma vez e use conforme a Tua vontade esse tempo, conforme a Tua própria fidelidade. É em Teu nome que mais uma vez nós oramos e entregamos a Tua palavra a Ti mesmo. Amém. Vamos ler novamente esse verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu gostaria de destacar essa expressão, propriedade exclusiva de Deus. Nós vamos seguir com mais alguns textos e vamos para Deuteronômio capítulo 7, onde nós queremos, com a ajuda do Senhor, fazer mais algumas considerações a respeito exatamente desta expressão aqui e do próprio amor de Deus para com este povo. Então, propriedade particular ou propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Seguindo o texto aí, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deixa eu fazer um comentário rapidamente sobre essa expressão aqui, que fala do resgate, que fala da nossa libertação. Esse texto está sugerindo não apenas que nós venhamos fazer lembrança do ato de Deus quando Ele nos resgatou. Sim, Ele está falando disso também, mas Ele está falando que o motivo do resgate não é apenas pessoal ou individual. Ele está falando aqui de reino, de nação, de povo santo e de propriedade exclusiva. E nós vimos que Deus comprou a igreja, em Atos 19. Vimos que Deus resgatou um povo, e esse povo pertence exclusivamente a Deus. Então Ele nos libertou do império das trevas, porque é isso que nós estamos vendo ali em Êxodo.
vimos isso no capítulo 1, estamos vendo esse resgate, essa libertação do povo de Deus, e estamos agora, com a ajuda do Senhor, vendo como Deus, então, providenciou um libertador. E falamos um pouco sobre Moisés na reunião passada, e isso está lá em Êxodo capítulo 2. Então Deus proveu para aquele povo um libertador. Ele nos libertou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto está, assim, afirmando que Ele nos removeu com mão poderosa, com mão forte, de um cenário e de todo um ambiente de trevas e nos transportou para a sua luz. Agora, transportou para a sua luz, esse texto está dizendo que, para a sua maravilhosa luz, ele está dizendo que nós agora devemos não apenas lembrar dessa ação de Deus, mas que nós devemos caminhar debaixo da sua maravilhosa luz. Então preste bem atenção nesse detalhe, porque ele é importantíssimo. Porque Deus não apenas realizou essa obra de libertação de trevas para a luz. Então somos filhos de Deus, somos filhos da luz. Esse texto está dizendo que agora, como libertos que somos, como luz que somos no Senhor, devemos caminhar debaixo da sua maravilhosa luz. Quando nós lemos a doutrina sobre a libertação do pecado, Romanos 6, algumas coisas em Romanos 5, nós vamos encontrar a mesma verdade. Então, Ele nos deu vida para que nós pudéssemos caminhar e se mover de acordo com sua vida. Então essa nota ela é muito importante, porque esse texto realmente, em muitas vezes, é lembrado apenas em um aspecto. Mas nós devemos ver que somos chamados, porque é um chamamento aqui, de Deus. Assim como Deus estava chamando aquele povo para fora, para que ele não só saísse das trevas, mas para que ele andasse na luz. Esse é o amor do Senhor para com aquele povo, a sua maravilhosa luz. Colossenses vai dizer que Ele nos libertou de um império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Mais uma vez nós temos aí a expressão reino. Ele libertou de um império de trevas, do Egito, das mãos do faraó, para o reino do Filho do seu amor. Para que vivamos então como povo de Deus, como propriedade exclusiva dele que somos, nação santa, essa é a perspectiva de Deus. Povo santo, a ideia aqui é a mesma de Deuteronômio, povo santo, ele está falando de separação, por isso que as palavras aí são importantes, cada uma delas são importantes. Povo de propriedade particular, povo separado, povo único, povo exclusivo. Então Ele nos resgatou para vivermos uma vida de luz e de separação. Porque Ele é o povo, nós somos o povo amado de Deus, selecionado de Deus. A igreja é esse povo, o corpo de Cristo. Um outro texto que nós já vamos ler, mas eu quero mostrar isso então na carta aos Romanos, a mesma ênfase. Então abra lá comigo em Romanos, no capítulo 5. E alguns textos aí nós já passamos por ele, mas vamos ver novamente alguns versículos. Romanos capítulo 5, e se os irmãos que estão aí acompanhando, né, as mensagens, observando e considerando depois no seu tempo particular aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo lido, já em algumas reuniões, desde que nós estamos falando dessa obra libertadora de Deus, nós estamos aí colocando todo o movimento de Deus, vendo ali no livro de Êxodo, o que Deus está fazendo com Israel. Se os irmãos observarem, nós estamos tomando como base uma doutrina. Nós estamos a todo tempo citando base de uma doutrina fundamental para a nossa vida cristã. E essa doutrina está aqui em Romanos. Então observe isso. Nós estamos falando de um livro lá do Antigo Testamento, mas fazendo uma relação com uma doutrina do Novo Testamento. Porque o princípio é o mesmo, a doutrina é a mesma, o ensinamento é o mesmo. Para que as lições ali, elas sejam então aplicadas corretamente.
Porque toda aplicação tem que ser baseado e pautado numa doutrina. Toda aplicação feita pelo Espírito Santo, né, ela precisa estar pautada em uma doutrina. Quando a aplicação é feita desconectada dos ensinamentos de Deus, ela não tem proveito. Ela pode ser aplicação de homens, ela pode ser filosofia, ela pode ser psicologia, ela pode ser tudo, menos a aplicação do Espírito Santo para nossas vidas. Por mais simples que seja a aplicação na nossa vida cotidiana, a base tem que ser uma doutrina. A base tem que ser a palavra de Deus, para que a aplicação esteja correta e ela tenha o seu valor e atinja os seus objetivos, né? Então, que o Senhor nos ajude nessas coisas, né, para que não façamos uns aos outros, na nossa vida cotidiana, aplicações baseado no certo ou errado, ou na nossa carne, ou na psicologia, e assim por diante. Elas têm que estar pautadas em uma doutrina, né? Então, quando nós vamos para o Antigo Testamento, meditar na Palavra de Deus, a mesma coisa. Nós temos todo o Novo Testamento, que é a revelação, né, em sua proporção maior, em sua plenitude, por causa do Espírito, por causa da obra de Cristo e tudo mais. Então, é nessa luz que nós conseguimos ver o Antigo Testamento e extrair princípios. Então, é muito óbvio nesse sentido que quando nós olhamos para a mão de Deus, provendo libertação para aquele povo do poder do diabo, nós temos então como base essa doutrina da libertação da escravidão do pecado que Deus providenciou a nós por intermédio de Cristo Jesus, né? Então nós estamos falando ali daquele texto da sua maravilhosa luz, que nós somos chamados, fomos libertos para caminhar debaixo dessa luz e vivermos como filhos da luz que somos, vivermos então na luz e andarmos na luz, sua maravilhosa luz. Não apenas uma celebração da libertação, irmãos, mais do que isso. Um chamado para uma vida de separação, para uma vida de luz, em todas as esferas das nossas vidas. Agora aqui em Romanos 5, vamos observar aí, a partir do verso 6, porque Cristo, verso 6 do capítulo 5, então, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Aqui está a nossa história. Sendo nós ainda pecadores, né, Deus providenciou o seu Filho. Ele morreu por nós. Lá em Deuteronômio 7, nós encontramos que Deus fala a respeito daquele povo que não havia nenhum motivo para que Deus, então, resgatasse aquele povo. Porque aquele povo era um povo fraco. É dito lá em Deuteronômio 7. Né? Um povo pequeno, fraco. Então não havia motivo, e já falamos sobre isso. Então, se não há motivo, Deus realiza algo por um motivo maior, e o motivo maior também já foi falado, e o motivo maior é porque o pai ama o filho, e o filho ama a seu pai. Esse é o motivo do amor. Mas ali nós temos dois cenários também, e o que nós estamos vendo aqui, na verdade, é uma ação de Deus e uma resposta da parte daqueles que foram beneficiados com essa ação. Nós temos a libertação e Deus aguarda uma interação. Ele tem uma ação e Ele espera de nós uma reação. E isso é muito claro. Então, se Ele nos colocou na luz de seu Filho, agora Ele espera que nós andemos como filhos da luz. Isso é reação daquilo que Deus fez. Compreende, irmãos? Isso é fundamental para a nossa caminhada cristã. De tudo aquilo que Ele provê, Ele espera a reação. Então pense nisso. Porque em uma relação de comunhão, tem que haver essa mutualidade. Tem que haver essa resposta mútua de amor com aquele que nos amou. Senão, que comunhão é essa? Não é nenhuma comunhão. Comunhão sempre vai envolver duas partes. Uma responde à outra. Então, é tão importante nós percebermos isso, né? Então, essa porção de Romanos aqui vai dizer a mesma coisa. No verso
então, que nós acabamos de ler, o 6, vamos ler de novo. Porque Cristo morreu, porque Cristo, quando Ele morreu por nós, aí, quando nós ainda éramos fracos. A mesma ideia de Deuteronômio capítulo 7. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, ou sendo nós ainda pecadores. O verso 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. E aí no verso 8 nós temos então a provisão de Deus. Mas Deus prova seu próprio amor. Essa é a ação de Deus. Mesmo que Deus não precise provar nada para ninguém. Mas Deus faz isso. Foi assim que Deus fez com aquele povo. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda fracos ou pecadores, como está aí. Então o motivo já falamos, porque Deus ama o seu Filho, o Pai ama o seu Filho, e o Filho ama o Pai. Então Ele proveu aí o seu próprio Filho, mostrando ou dando prova de seu amor. Seguindo aí, logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, então veja aí, logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, veja a expressão de novo, muito mais. Então, está vendo que o texto está falando agora de reação? Antes, o primeiro verso está falando de provisão. A provisão do sangue, a provisão da vida do Filho de Deus, a maior provisão, né? A provisão de nos tirar das trevas para a luz. Então, seguindo o verso aí, e essa expressão de novo, muito mais estando já reconciliados, muito mais já estando reconciliados, seremos, a ideia é continuamente salvo pela sua vida. Então aqui você tem reação. Aqueles que um dia foram providos pelo Senhor, devem agora buscar o Senhor como alimento diário. Como, por exemplo, foi lembrado hoje da mesa. Então, nós que fomos salvos, nós que fomos reconciliados, nós que recebemos da vida de Cristo, muito mais agora. Devemos almejar por sua vida, devemos nos alimentar da palavra, devemos buscá-lo de todo o coração. Isso é reação. Salvos pela sua vida, mas viver por intermédio desta vida, né? Para que possamos continuar ou continuamente ser salvos e viver como filhos da luz, então, que somos. Então, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, muito mais agora do que antes. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber reconciliação. Olhe lá no capítulo 6, outro capítulo que fala dessa mesma doutrina, que também já foi lida algumas vezes. Quero enfatizar duas coisas importantes aqui, com essa mesma ótica, com esse mesmo pensamento. Porque, irmãos, esse é o motivo pelo qual Deus está, então, provendo um libertador para aquele povo, né? Então, vamos aí para o capítulo 6, o verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim, então esse verso final aqui. Tudo isso Deus fez aqui, porque aqui está falando de participação. A justificação está falando de
substituição. Aqui está falando de inclusão. Nós temos a primeira ação de Deus na ordem do ensinamento, na ordem dos fatos, na ordem da verdade doutrinária. Substituição vem primeiro de inclusão. Não haveria inclusão se não viesse primeiro substituição. Se não houvesse sangue derramado, não haveria participação. Então, na ordem da doutrina e na ordem dos fatos, primeiro, substituição. E é exatamente isso que Deus está fazendo. A primeira coisa que Deus vai prover, então, ali, para que aquele povo possa prosseguir, é o cordeiro. É a primeira provisão, então, de Deus ali, para que aquela libertação ocorra. Depois que viessem, então, aquelas 10 pragas. Qual é a grande provisão? Para que aquele povo, então, caminhe e progrida e ande como filho da luz, como os filhos de Deus. É a provisão do quê? Do cordeiro. É o sangue derramado, é o cordeiro imolado, é a justificação pela fé, é a substituição. Primeiro Deus provê alguém para nos purificar por meio do sangue, porque toda purificação ela é feita com sangue. Ele derramou sua vida, Ele derramou seu sangue, Ele perdoou os nossos pecados, Ele cobriu essa imundícia de pecado, para que Ele pudesse então nos tornar participantes de sua vida. Então, o sangue derramado, o cordeiro morto por nós, cordeiro morto por nós. E sim, aqui está falando agora, após essa provisão, da nossa morte com Ele. Porque aqui está falando de remoção, não apenas de perdão. Aqui está falando de libertação da escravidão. Então nós temos perdão de pecados e temos a remoção, a libertação do pecado. Então ele faz isso, e aí nós temos esse final do verso 4 que eu queria destacar. Então aqui está falando de participação, de união. Na sequência lá daquele povo, nós vamos ter então o Mar Vermelho. Aqui está o Mar Vermelho. Né? A travessia do Mar Vermelho, em Êxodo, fala desta inclusão, fala desse batismo. Então, com a ajuda do Senhor, nós vamos ver alguma coisa ali, nós vamos encontrar esta mesma ordem, que é a mesma ordem dos ensinamentos de Paulo, ou da doutrina de Cristo, a mesma ordem. Então, eles vão sair, após a morte do Cordeiro, nós podemos pensar assim, de que maneira eles saem depois da provisão do Cordeiro? Eles saem como justificados. Como eles caminham depois da travessia do Mar Vermelho? Como participantes da vida de Moisés, que é o libertador que Deus está provendo. Compreendeu? Então eles saem ali, primeiramente, como justificados. E depois eles vão caminhar como participantes da vida de Moisés. E deveriam aprender a andar pela vida de Moisés, o libertador. Então é exatamente isso que esse versículo 4 está dizendo, o final dele. Então veja aí. Assim também, andemos nós em novidade de vida. Viu essa novidade de vida? E, irmãos, e dentro desse corpo aqui de doutrina de Romanos 6, eu diria que essa frasezinha, ela é talvez a que deveria destacar os nossos olhos aqui. Sim, todo o texto é importantíssimo, né? O batismo da morte, o sepultamento, a ressurreição, a morte do velho homem. Mas, irmãos, para que tudo isso? Para que esse corpo? Então, de alguma forma, esse capítulo 6 aqui, essa doutrina, ela tem um objetivo muito bem definido. Porque senão Deus poderia ter provido apenas perdão de pecados, livramento da ira de Deus, da condenação. Já estaria bom, que já é bom, né? Não ser condenado mais já é maravilhoso. Mas você vai ver que a obra de Deus, ela é uma obra plena. E essa plenitude de sua obra, ela deve atingir os nossos corações. Nós não somos chamados para viver uma vida parcial,
e nem um conhecimento parcial da doutrina de Cristo. Nós somos chamados para caminhar nessa plenitude de vida que a nós nos foi dada. Então aquele povo deveria aprender que Moisés, que é um tipo de Cristo, ele era um libertador, mas o próprio Moisés também estava envolvido na obra da libertação. Ele não só era o libertador para eles, ou por meio deles, mas ele estava diretamente envolvido com a obra de Deus. E isso é tão importante. Porque não é que Moisés está fora e o povo está passando por libertação. Nós vamos ver que Moisés, o servo de Deus, separado para isso, para conduzir aquele povo, ele está também vivendo a mesma experiência de libertação daquele povo. Moisés não está à parte da obra de Deus. Isso é tão importante na vida dos servos, na vida nossa, na vida cotidiana, mas falando do servo Moisés e daqueles que servem, faz necessário que eles se vejam também participantes junto com o povo da mesma obra de Deus. Como que podemos servir a casa de Deus sem nenhuma experiência genuína de libertação do pecado? Como que Moisés conduziria aquele povo a Canaã sem que ele mesmo tivesse a experiência de libertação do pecado? Entendendo sim que ele era o meio pelo qual Deus estava provendo libertação, mas ele é participante da mesma obra. E quando nós vamos ver isso com relação a Cristo, nós vamos descobrir a mesma verdade com relação a Cristo. O nosso Senhor Jesus, homem, sem pecado, mas homem, envolvido na mesma obra de libertação. Talvez você está pensando assim, eu sei que você está pensando assim. Cristo não precisa de libertação, mas nós precisamos. Irmãos, isso é inclusão, isso é participação. Cristo, então, não precisava passar pelo batismo de arrependimento, porque ele não tem pecado. Por que João Batista deveria batizar o Senhor Jesus? Aquele batismo é específico de arrependimento. Mas Jesus não tem pecado. Ele não precisa se arrepender de nada. Mas ele foi batizado. Ele foi batizado por João Batista. Porque ele não só é o nosso libertador, mas ele é participante da obra de Deus. Porque Deus prova o seu próprio amor enviando o seu Filho. Em todas as coisas ele se tornou semelhante a nós, porém sem pecado. Ele não é alguém desconectado da obra de Deus e nem poderia ser, assim como Moisés. Teve a experiência genuína junto com o povo de libertação. Então é importante isso, irmãos. Esse é o nosso Senhor Jesus. E por isso ele passou então por aquele batismo de arrependimento, aquele que não precisava se arrepender. Ele está fazendo isso então por nós. Ele está envolvido com a obra de Deus e envolvido com aqueles que estão sendo libertos pela mesma obra. Muito mais para nós, que devemos ter a experiência da nossa, então, libertação junto com o povo de Deus. A experiência do pecado não dominar sobre nós, porque essa foi a experiência de Jesus. Então, aquele que não precisava se arrepender passou pelo batismo de João Batista de arrependimento. Aquele que não precisava ser provado foi conduzido ao deserto e testado. Ele não precisava ser provado, ele já é aprovado, porque ele é Deus, não é? Mas ele foi conduzido ao deserto e foi provado. Ele foi tentado pelo diabo. É óbvio, não por Deus, mas ele foi tentado pelo diabo. E ele foi aprovado, e ele sai daquele deserto. E é dito que ele foi conduzido ali pelo Espírito Santo para passar aquelas provas. Mas ele não precisava de prova. Ele não precisava de batismo de arrependimento. E não só isso. Então o mesmo Espírito vai conduzir aquele homem, capacitar, ungir. Por que ungir? Ungir para pregar o Evangelho, aquele que é ungido de Deus. Irmãos, isso é a obra de participação, isso é obra de inclusão. Então ele é ungido pelo Espírito Santo, pelo que me ungiu.
a pregar o Evangelho. E ali estava o Senhor, o próprio Evangelho, o ungido de Deus, se submetendo à unção do Espírito Santo para pregar a Ele mesmo a própria palavra. Então Ele faz isso por nós. Ele está envolvido conosco, Ele está envolvido com os planos de seu Pai. O Pai ama o Filho. E aquilo que o Pai deu ao Filho é maior do que tudo. Ele está envolvido. Irmãos, isso é inclusão. Isso é participação. E por isso que essa frase ela é tão relevante aqui. Então andemos nós em coparticipação com Ele, em novidade de vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Uma vida de caminhada na sua maravilhosa luz. Interação com a luz. Interação com a sua vida. Recíproca. A nossa resposta a Ele. Irmãos, se nós não tínhamos, e não tínhamos, em nossa condição de queda, de fraqueza, como o texto está dizendo, na nossa condição de pecado, se nós não tínhamos condições de resposta, agora temos. Porque agora temos comunhão com Ele. E podemos cooperar e andar em novidade de vida. Por que novidade de vida? Porque Ele acabou de ensinar sobre a doutrina da morte e da ressurreição. Vocês são novos, vocês não são mais velhos. Se vocês são novos, o que nós fazemos? Andemos então em novidade de vida. Ou então de acordo com, alinhado com esta vida que Deus proveu. Está vendo como esse final do verso 4 é tão significativo? Né? Então saber sim que o nosso velho homem foi crucificado é um ensinamento importantíssimo. Mas e daí? Andemos então em novidade com uma nova vida. Porque o velho homem já foi crucificado. Então está vendo onde está a ênfase? Na novidade de vida. Essa é a nossa história a partir da travessia do Mar Vermelho. Essa deveria ser a conduta e a história daquele povo que passou ali junto com Moisés, né, no Mar Vermelho. Ou Moisés ficou do outro lado e ele não passou o Mar Vermelho. Ele passou pelo mesmo batismo, pelas mesmas águas. Para ser aquele condutor, guia, pastor daquele povo. Então essa nota é tão importante e relevante aí, né? Então assim também andemos em novidade de vida. Outro destaque então, dentro do que nós estamos falando, já foi lido esse verso, mas eu quero ler novamente, é o verso 10. Então observe aí o verso 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, está falando do Senhor Jesus. Veja a participação dessa vida. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Falando do próprio Senhor Jesus. Está vendo o envolvimento dele com a própria obra de Deus, aquele que não tem pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Andemos nós em novidade de vida. Porque não é isso que o texto está falando a respeito de Jesus. Aquele que venceu o pecado, o que ele faz? Ele agora vive para Deus. Olha, irmãos, ele é o próprio Deus. Sua vida sempre foi para Deus. Mas os irmãos entendem que ele está ensinando isso e falando isso para nós. Para que nós venhamos entender que assim como ele deu toda essa provisão, é para que nós também, assim como ele, como homem, viveu para Deus. Agora seus filhos possam caminhar e viver também para Deus, assim como ele viveu. Assim como ele fez. Então ele se tornou exemplo para nós. Então você tem a substituição, mas você tem a inclusão, a participação. Somos participantes de uma vida divina. Somos participantes de uma natureza divina. Tal como ele é, nós somos. 1 João. E é interessante que ele vai falar neste mundo.
tal como Ele é, nós somos. Então, que o Senhor nos ajude. Um outro texto que está, então, em 2 Pedro, queria que os irmãos ainda abrissem lá. Deixa eu me localizar aqui. Aliás, é 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Olha aí o verso 1 e 2. Ora, tendo Cristo sofrido na carne. Que texto tão impressionante com relação a isso que estamos falando. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Mas ele não tinha pecado. Aquele que sofreu na carne venceu o pecado. A exemplo por nós. Armai-vos, todos nós, do mesmo pensamento. Tendo Cristo sofrido na carne. Qual foi o resultado dele sofrer na carne? Ele venceu o pecado. Talvez está aqui o motivo pelo qual muitas vezes eu e você somos derrotados pelo pecado. Porque o texto está dizendo assim, aquele que sofreu na carne, que fez isso por nós, porque está falando do Senhor Jesus, ou ele não sofreu na carne. Irmãos, ele sofreu na carne, ele venceu o pecado, assim. Compreende? Esse texto está falando de experiência. Sim, está falando da sua obra, mas ele venceu a carne, ou não venceu? Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Mesmo ele tendo uma carne santa, mas ele está ali como homem, fazendo por nós. E mostrando e deixando o exemplo, armai-vos, todos nós, do mesmo pensamento. Então você quer vencer o pecado, porque Cristo venceu. Aquele que sofreu na carne, venceu o pecado. Porque ele não andou nos deleites da sua carne. Assim como Paulo. Entendia muito bem isso. O quanto a carne era prejudicial para o avanço de sua vida e a sua libertação. Aquele que sofreu na carne, venceu o pecado. Então armai-vos do mesmo pensamento. Será que é dessa forma que nós pensamos a respeito do pecado? Armai-vos do mesmo pensamento. Então, seguindo o verso 2. Para que no tempo que vos resta na carne, então, veja aí novamente, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Viu? Ele nos libertou do império das trevas para andarmos na sua maravilhosa luz. Não para estarmos em uma posição de luz, mas para andarmos na sua maravilhosa luz. Para respondermos a essa comunhão, para que seja uma comunhão mútua. Para amar aquele em quem antes nós odiávamos, mas agora podemos amar. Então, vamos seguir agora um outro texto em Malaquias. Abra comigo em Malaquias. O capítulo 3 de Malaquias, o verso 16. Diz assim, Malaquias 3, verso 16.
Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Nós sabemos do quadro aqui de Malaquias, um quadro de queda, de ruína, de afastamento, né? De frieza espiritual. É o livro que antecede o livro de Mateus, né? Quando o Senhor então vai se manifestar em carne. Essa é a condição do povo de Israel, a condição de um povo que deveria ser um povo que intercedesse, responsável pelo envio, né, do conhecimento de Deus aos gentios, e eles falharam, eles caíram, eles estavam contra Deus, contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, né, indo contra o amor com que Deus havia amado. Então a condição deles é reprovável, né, a condição desse povo aqui em Malaquias, o povo de Deus. Mas dentro deste povo, assim como lá no Egito, como nós vimos, dentro deste povo, assim como nos dias de hoje, assim como o texto que lemos de Pedro, que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, do seu amor. Se você olhar esse livro aí, no capítulo 1, volte um pouquinho, o verso 1 e 2, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias, não é por causa da condição de Israel. Agora veja como ele começa esse livro. Eu vos tenho amado. Eu vos tenho amado. E nós falamos que esse amor, então, é o amor eterno de Deus, né? Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tem amado? Porque aquele povo está com o coração duro. Eles não conseguem ver o amor de Deus. E eles então fazem uma pergunta, há algum motivo, né? O que está por detrás dessa pergunta é isso. Aquele povo está olhando, né, para o Deus que amou e dizendo, há algum motivo para nós, então, para Deus nos amar? Ou há um motivo para o qual nós devemos amar a Deus? Ora, irmãos, esse povo é o mesmo povo que foi liberto lá do Egito. Agora eles estão olhando e buscando algum motivo em Deus para que eles amem a Deus. Em que nos tem amado? Ou de que maneira, ou como que Deus nos amou? Eles estão cegos. Eles não lembram mais nem sequer da obra de Deus, da libertação. Tá certo? Eles esqueceram da obra de Deus. Então eles estão fazendo essa pergunta. Em que Deus tem nos amado? Mas Deus nos amou. Sim, você tem. Deus nos amou primeiro. É interessante esse verso, né? Por que nós paramos aí? O que está no nosso coração? Deus nos amou primeiro, com uma finalidade, muito bem definida, queridos irmãos, para que eu e você venhamos a amá-lo de todo o nosso coração. É por isso que Deus nos amou primeiro. A ação de Deus de amor aguarda uma resposta também de amor da outra parte, porque a igreja é a contraparte, não é? A igreja não é a auxiliadora, a adjuntora do Senhor, não é o corpo de Cristo. Ele nos amou primeiro, então não encerre o verso aí. Ele nos amou primeiro, para que nós venhamos a amá-lo completamente. Para que eu e você venhamos a viver agora como escravo de um outro Senhor, mas em amor a Ele. Escravo por amor. De cativos para cativos do triunfo de Cristo. Mudança de cativeiro. E essa mudança de cativeiro, ela tem que acontecer em nossas vidas o mais rápido possível.
Nós precisamos reconhecer a nossa dependência, que não podemos viver sem o nosso novo Senhor. E que precisamos viver como escravo dele, porque não sabemos viver em nós mesmos. Então, escravo por amor, libertos para amar o Senhor livremente. Né? Então, em que Deus tem amado? E tem uma resposta aí, né, no verso 2. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó. Uma resposta que Deus nem precisaria dar, né? Bastasse o que ele já falou. Eu vos amei. E ponto final. Né? Eu vos amei sem motivo, sem interesse, eu vos amei. Na condição que vocês estavam, eu vos amei. Quando ele nos transporta para ele, irmãos, não é mais a mesma condição. Não é mais a mesma. Agora existe expectativa, sim, daquele que nos amou incondicionalmente. Agora existe expectativa. Que esse amor seja correspondido. Então vamos caminhar mais um pouco. Então o verso 16 do capítulo 3. Dentro desse povo está um povo. Então veja aí, então os que temiam ao Senhor, falavam uns aos outros, porque eles desfrutavam dessa vida de comunhão. Os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia, assim como ele ouviu o clamor ali daquele povo no Egito. Os que temiam ao Senhor, os que amavam o Senhor, dentro desse cativeiro, dentro dessa condição. Os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele para os que temiam. Tá certo? Então o memorial estava posto diante dele, não é? Como que um testemunho daqueles que temiam a Deus. Daqueles que amavam a Deus. Daqueles que guardavam os seus mandamentos. Daqueles que o amavam. E, irmãos, agora, a expectativa de Deus é que eu e você venhamos a amar o nosso Senhor sem motivo. Entende, irmãos? Me desculpe ser enfático e repetitivo, mas que o Espírito Santo lance luz no seu coração. Então vou repetir a mesma coisa. Como foi que Ele nos amou? Incondicionalmente, não foi? Então todos nós aqui somos alvos do seu amor. Para que nós venhamos a amá-lo sem interesse. Amar pelo que Ele é. Porque foi assim que Ele nos amou. Sim, amamos Ele porque Ele proveu salvação. Amém. Mas é amar por aquilo que Ele é. Ele é o Deus Santo. Ele é o Deus perfeito. Amar o nosso Senhor. Sabe quando nós podemos ter prova disso e experiência disso? O dia que tudo em sua vida estiver ruim. E na contramão de tudo e de todos. E aparentemente nós olhamos para o Senhor e o Senhor parece não estar fazendo nada. Então, ame-o pelo que Ele é. Não pelo que Ele está fazendo, ou o que Ele está dando, ou deixando de dar. Ame pelo que Ele é, porque Ele é Deus. Porque foi assim, queridos irmãos, que Ele nos amou. Maridos, amai vosso esposo como Cristo amou a igreja. Maridos, nós maridos, amemos nossas esposas,
independente do que elas fazem. Esposa, ame os vossos maridos, sejam submissos a eles, independente do que eles fazem. Difícil, né? Mas o Senhor quer nos conduzir a isso. Se nós não aprendermos essa lição, então o marido faz lista negativa da esposa e a esposa faz lista negativa do marido. E essa lista nunca tem fim. Isso não funciona na vida relacional. Nós devemos viver essa vida do amor do nosso Senhor. Porque foi assim que Ele nos amou. E é assim que nós devemos amar, então, os nossos cônjuges e amar a Deus pelo que Ele é. Que o Senhor nos ajude. Mas o texto está dizendo que os que temiam ao Senhor amavam, no meio do povo, na comunhão uns aos outros. Então a mesma verdade é aplicada para nós. Ame o seu irmão, porque ele é seu irmão. Ame sua irmã, porque ela é sua irmã em Cristo. Em outras palavras, ame seu irmão, sua irmã em Cristo. Ame pelo que eles são em Cristo. Não apenas porque eles fazem ou não. Então, os que temiam ao Senhor amavam uns aos outros. Ouviam, então, Deus ouvia e atentava às suas orações. E Deus havia colocado diante deles um memorial para aqueles que o temem ao Senhor. E para os que se lembram, veja aí outra expressão importante, e para os que se lembram. Então veja que esse memorial aí está posto diante dele. Os que temiam, os que lembram do seu nome, o que mais? Verso 17. Eles serão para mim. Eles quem? Os que temiam. Os que lembravam do seu nome. Os que lembravam aqui mesmo nessa condição do que Deus havia feito por eles. Da libertação que Deus proveu a eles, do sangue do Cordeiro, do Mar Vermelho. Compreende, irmãos? Eles lembravam disso. Eles não esqueciam da mesa do Senhor, da celebração da Páscoa. Eles serão para mim. Está vendo como esse texto completa o de 1 Pedro? Que nós somos uma nação santa, povo santo, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva. Eles serão para mim propriedade exclusiva. Eu os comprei. O Senhor pagou um preço pela igreja, a igreja é dele. Ele comprou a igreja. A igreja é propriedade dele, de Cristo. Ele nos amou. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-ei, como um homem poupa o seu filho, que o serve. Então, está vendo que há um grande testemunho aí? Então, vereis outra vez a diferença, não é? Porque ele está falando de separação. Então, vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Ele está falando de separação novamente, né? Daqueles que realmente amam o Senhor pelo que Ele é, independente daquilo que Ele pode fazer. Ama o Senhor pelo que Ele é. Então era visto a diferença dos que servem, dos que amam, dos que adoram, dos que vivem para o Senhor. Agora, falar em Deuteronômio, nós já vamos terminar com esse verso, para nós, então, a partir da reunião que vem, seguirmos falando, então, da própria vida de Moisés como libertador. Já falamos um pouco hoje de quanto Moisés é participante dessa obra de Deus, mesmo sendo chamado por Deus para ser o libertador, ele está envolvido com a obra de Deus, né? E envolvido, então, com a libertação, por ele mesmo e para o povo.
assim como foi o Senhor Jesus, né? Realizando uma obra para Deus, né? Nele mesmo, mas para nós, fazendo por nós, né? Em nosso lugar. Então, vamos ler aí agora o verso 6, e os irmãos vão ver quanto sentido tem essas coisas. E vamos ver que Deus está buscando nesse povo agora a mesma coisa. Então, vamos caminhar um pouco rápido para não avançar muito no horário. Então, vamos ler o verso 6. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu. Nós já falamos sobre isso, o verso inicial aí fala também da mesma passagem de 1 Pedro, de Malaquias, né? Então, tu és povo santo, separado, povo de Deus. Capítulo 7, verso 6. O Senhor teu Deus te escolheu, para que ele fosse o seu povo próprio, ou então povo particular, a mesma ideia. De todos os povos que há sobre a terra, Deus escolheu, dentre todos os povos, Deus chamou a igreja. Deus chamou esse povo, que é propriedade sua, exclusiva, separado, particular. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fossem mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, fraco, né? Fraco, pecadores, indignos, enfim, tudo mais, sem motivo. Agora, esse mesmo texto está dizendo que não vos teve o Senhor afeição. É claro que no mesmo texto, né, o Senhor dá os motivos pelo qual ele não teve afeição, mas quando ele chama esse povo para ele e salva, o texto também está dizendo que o Senhor tem afeição pela sua igreja. No mesmo texto está dizendo não pelos motivos, né, que eles não tinham. Mas o fato do Senhor amar esse povo e nos amar e comprar a igreja é porque o Senhor tem afeto. O Senhor tem elos de afeto. O nosso Senhor Jesus, como noivo, tem elos afetivos com sua noiva. Então, o mesmo versículo está dizendo as duas coisas, né? Ele está falando assim, o meu afeto é por causa de mim mesmo. É porque eu amo o pai ama o filho. E essas coisas têm a ver com o pai e com o filho. Então, existem elos de afetos. Esses são os elos de afeto de amor eterno. Com laços de amor eterno. Não é isso que Oséias vai dizer? Que ele nos atraiu? É o mesmo sentido. Então, ele tem sim laços por nós, né? Laços profundos, laços eternos pela sua igreja, pela sua noiva. Então, seguindo aí o texto, o verso 8. Mas porque o Senhor vos amava. Já falamos o motivo desse amor e de onde provém, né? Então, vamos seguir o texto para atingir o objetivo que nós queremos ir nessa reunião. Então, já falamos sobre isso. Da onde provém esse amor aí? Mas porque o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que fizera, ele está falando da promessa, que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou, né, a obra de redenção, resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó e rei do Egito. Agora vamos à nossa parte, chamemos assim. Agora Deus mostrou o que Ele fez, mostrou o seu amor, mostrou sua escolha, falou quem o povo é para Ele. Agora o verso 9. Agora você tem expectativa de Deus. Então no verso 9 nós temos duas coisas aí. O verso 9 é a expectativa de Deus para com esse povo. 7 e 9. Então veja assim, ó. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus. O Deus fiel. Então cuidado com esse texto e olhe para a sua Bíblia. O Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações. E normalmente nós paramos aí. De novo, mais um versículo usado apenas como chavão. Tipo, posso repousar tranquilo, porque Ele guarda a sua aliança, porque Ele é fiel a Ele mesmo, Deus é fiel, como o texto está dizendo, né? Então Ele guarda a sua aliança e a sua misericórdia até 1000 gerações. Então você olha direito para esse verso na Bíblia. Então vamos seguir o verso olhando para a palavra de Deus. Até 1000 gerações, nós paramos aí. Aos que o amam. Então, se você quiser contender, e hoje foi lembrado na mesa do Senhor,
Você tem que contender com a palavra de Deus. E contender com o próprio Deus. Então, eu queria que você olhasse para a sua Bíblia. Gostaria que você olhasse para a sua Bíblia. Sim, a aliança do Senhor é imutável, já vimos isso. Sua promessa não muda. Seu propósito de Deus vai ser cumprido. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Então vamos olhar aí para nossas Bíblias, ter mais um pouquinho de paciência. Então, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que, está vendo? Aqui você tem a resposta de amor para aquele que nos amou. Ele está garantindo algo para aqueles ou aos que o amam, é a primeira palavra, né? Amam e o que mais? E cumpre os seus mandamentos. O texto não parou aí, ele vai seguir. E dá apago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Seguindo o verso 11, ele dá a continuação aí do verso 9. Recomendação, né? Para que então a aliança continue sendo guardada. Guarda, pois, os mandamentos, e os estatutos, e os juízos, que hoje te mando cumprir. Será, pois, que viu esse se, ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor, novamente, o Senhor teu Deus te guardará. Você viu? Que aqui a proteção, ela tem a ver com uma resposta. Então, de acordo com a nossa resposta, é garantia da nossa proteção. Seguindo o texto, né? O Senhor teu Deus te guardará. A aliança, a misericórdia, prometida sob juramento a teus pais. E o verso 13, nós vamos concluir por aqui. Aí está assim, Ele te amará, não é? Você viu a diferença desse Ele te amará com o verso 8? Não é a mesma coisa. O verso 8 está falando da ação de Deus e do seu amor sem nenhuma condição. E os versos seguintes não estão dizendo que o Senhor nos deixou de amar também. Então, cuidado com o entendimento errado. Se Ele nos amou antes de qualquer coisa, sem nenhuma condição para fazer, Ele continua nos amando. Se você não guardar a aliança, Ele vai continuar nos amando. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo da nossa experiência para com Ele, do prejuízo das nossas vidas. Compreende, irmãos? Então, Ele os amava, incondicional. Esse então, né, você pode colocar um então aí, porque tem esses versos anteriores. Então nós teremos a experiência de que Ele nos ama. Essa é a ideia agora de Ele nos amará, porque está ligado aí, enlaçado com os versos 9, 11 e 12. Os que temiam ao Senhor. Lembra-se de Malaquias? Os que temiam o Senhor. Os que faziam lembrança do seu nome. Os que guardavam a sua palavra. Então, diante desse, né, diante de Deus, foi colocado esse como um memorial. É o mesmo sentido aqui. Então, o verso 13, Ele te amará e te abençoará. Está vendo que não é agora mais automático? Aqui, esse amor já não é mais automático, é um amor recíproco, irmãos. É um amor que corresponde. Então, sim, o Senhor nos abençoa ricamente, porque Ele vê a sua contraparte. Ele vê os seus filhos amando a Ele.
buscando de todo o coração. E Ele é fiel, então, para guardar a aliança e a misericórdia até 1000 gerações. E não é, queridos irmãos. Se a igreja está numa condição de cativeiro, mas no meio desse cativeiro, há os que temiam o Senhor e amavam o Senhor. E o Senhor vem guardando a sua aliança, não é? Quantos 1000 anos nós temos de história da igreja? O Senhor não vem guardando a sua aliança e a sua misericórdia até 1000 gerações? Daqueles que amam, daqueles que buscam, daqueles que o temem. Por isso que a igreja existe até hoje. Então que o Senhor nos ajude aí, nessa nossa relação com o Senhor. Relação de amor, relação de resposta. Né? Então hoje nós podemos amar o nosso Senhor, devemos amar o nosso Senhor. Devemos ser co-participantes dessa vida, andemos em novidade de vida, andemos como filhos da luz. Né? Então vamos orar e agradecer ao Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações e nos ajude. Senhor, a Ti entregamos a Tua palavra mais uma vez. Te agradecemos pela Tua fidelidade, pelo Teu amor. Nos ajuda, Senhor, também a respondermos a Ti, a amarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Obrigado por tudo aquilo que Tu és e tudo aquilo que Tu fez por nós. Queremos a Ti, ó Senhor, corresponder com esse amor, guardando a Tua palavra, os Teus mandamentos. Obrigado pela Tua lealdade a Ti mesmo e pelo amor com que nos amaste. Queremos a Ti retribuir, Senhor, toda a Tua bondade e fidelidade. Te pedimos, ó Senhor, que a Tua misericórdia continue estendida sobre nossas vidas. Nos desperte para a comunhão com Tua palavra e uns com os outros. É no Teu nome que nós oramos e entregamos a Ti todas essas coisas, para que o Senhor cumpra o Teu querer e realize tudo aquilo que o Senhor mesmo designou para a Tua igreja. É no Teu nome que nós oramos. Amém.